Olá, sejam bem-vindos a mais um Simple Talk. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira e este é um programa da Oncocell Genômica, da Oncosite Pesquisas Clínicas e do Instituto de Oncologia de Juí. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos ter uma segunda conversa com a doutora Giovanna Sartori do Moncel, que é especialista pela Sociedade Brasileira de Hepatologia e a Associação Médica Brasileira, mestranda em hepatologia, pós-graduada em imagem e hepatologia pelo Cetrus, em São Paulo, residência em hepatologia na Santa Casa de Porto Alegre, residência em clínica médica no Hospital Conceição, também em Porto Alegre, e graduada em medicina pela Fundação. Muito bem, muito bom estar contigo, Giovanna, mais uma vez. E hoje a nossa conversa simples é sobre hepatologia, sobre as doenças do fígado. Olá! Tudo bem, Aníbal? Obrigada pelo convite. Vai ser uma ótima conversa, a última já foi super agradável. A gente teve uma outra conversa, que foi ao vivo no nosso programa na rádio também. Falamos sobre doenças hepáticas, mas principalmente sobre hepatites. Sim. E a grande lacuna que ficou é que é tanto assunto interessante, principalmente o que a gente vai falar depois sobre esteatose hepática, que acho que é uma das doenças mais negligenciadas, Perfeito. Falamos muito sobre hepatites virais porque era o mês da hepatite viral, Uhum. Agora a gente pode abordar muito mais essa questão da esteatose e outras doenças que acometem o fígado. Muito bem, te apresentando um pouco para o pessoal, toda essa formação da Giovanna Sartori, são poucos hepatologistas no Brasil. No Brasil são por volta de 400 titulados, registrados nos seus conselhos regionais de medicina. Então, é uma especialidade nova e com poucos profissionais, raros profissionais. O que te levou para essa área? Pois é pouca gente que faz hepatologia, como eu te falei da última vez, é uma área que derivava da gastroenterologia, então tem alguns gastroenterologistas mais antigos que atuam mais na parte do fígado e recentemente, tem 8 a 9 anos, a residência específica em hepatologia. Eu sempre gostei, eu decidi que eu ia fazer essa área no terceiro ano da faculdade, quando eu conheci um paciente cirrótico lá no hospital. Paciente cirrótico com câncer de fígado e fiquei cuidando dele ali como acadêmica ainda. O pessoal do serviço, então, lá da Santa Casa me convidou para entrar no setor de pesquisa com eles, comecei a pesquisar o assunto e sempre foi meu maior interesse na medicina, Uhum. Então, desde lá eu sabia que eu ia trabalhar com isso. Inicialmente eu pensei que eu ia fazer gastro, depois eu vi que essa área de gastro não era bem o que eu queria fazer, endoscopia, os exames não era bem a minha área, e aí foquei muito mais para a questão do fígado, que era o que eu sempre me apaixonei desde o início, Descobri que existia a residência de hepatologia, então são 2 residências de hepato em Porto Alegre. Escolhi voltar para minha casa, que é a Santa Casa mesmo, Uhum. e me especializar lá, que é um grande centro de transplante hepático, então deu para focar muito mais nessa área durante 2 anos de estudo. E basicamente foi por paixão, mesmo, E depois a coisa foi andando, se encaminhando para dar certo e hoje estou bem feliz aí com a minha escolha. E a gente está muito feliz também, por ter uma especialista do teu gabarito aqui na região e a gente está podendo trocar ideias, trocar conhecimentos e principalmente ter um acesso de qualidade para os pacientes, Não só os pacientes oncológicos, Às vezes eu te mando os pacientes pós-oncológicos lá, também, que são os pacientes que tiveram principalmente esteatose ou com outras complicações hepáticas. A gente falando um pouco sobre as doenças hepáticas, vamos para você citar aí para o nosso público as principais e que você tem na tua prática diária. O que eu mais atendo no consultório hoje, Principalmente esteatose hepática, gordura no fígado. Aí 30% da população tem essa doença, então é muito volume de gente para tratar mesmo. Tenho bastante hepatite viral, hepatite B, hepatite C para tratar no consultório. Eu tenho bastante intoxicação hepática por drogas, por medicação, eventualmente por chás, por ervas, por suplementos, isso é bem comum também.
e muito nódulo hepático. Então, tanto benigno quanto maligno, mas muito mais benigno, porque também é uma doença, não chega a ser uma doença, né? Mas são nódulos que aparecem muito especialmente nas mulheres, eles são bem comuns. Aí 20% das mulheres acaba tendo nódulos que tem uma abordagem bem diferente entre eles. Então, o que eu mais vejo no meu dia a dia é isso. E claro, a gente tem uma boa parte dos pacientes que têm doença hepática alcoólica, né? Que são os pacientes que bebem um pouco a mais e acabam tendo as consequências hepáticas desse comportamento. E não há doses seguras para o álcool, né? E doença hepática. É uma briga em todo congresso de hepatologia, tem uma aula sobre isso. Não tem, a gente sabe que a OMS determina algumas quantidades em gramas de álcool, né, que seria o risco aumentado, mas em todas as pesquisas que a gente faz, a gente não descobre realmente dose segura para uso de álcool, tá? Especialmente nos pacientes que já têm alguma doença do fígado, né? Então, o paciente que tem doença do fígado, o ideal é que evite, né, porque a gente não tem como dar uma segurança, uma dose que seja inofensiva no caso, né? É o paradoxo francês, né? O paradoxo francês é que os franceses, eles tomam mais vinho, mais álcool do que o americano. Eles comem muito mais gordura saturada, animal, manteiga em tudo, aqueles cremes. É creme, creme, creme na França, né? E eles fumam muito mais que o americano e eles infartam muito menos, né? E são uma população, do ponto de vista genético, extremamente heterogênea, né? Hoje, um francês é o mundo todo na França, né? Principalmente imigrantes, tanto do Oriente Médio, África, né? Então o paradoxo francês é estudado, claro, por conta das doses de resveratrol do vinho. Acho que a postura pessoal deles, como de filosofia de vida que é menos estressante, leis sociais que dão maior segurança financeira e social, né, para eles. Atividade física, caminham mais, mas é um monte de coisa que a gente não vai falar assim, o francês morre menos, né? Cientificamente a gente não conseguiu ainda acertar qual é o ponto aí do volume para bebida alcoólica, né? Sempre que a gente fala de estilo de vida e comportamento, é difícil fazer um estudo delineado que seja confiável nesse sentido, né? Tanto com dieta quanto com comportamento e exercício. Quando a gente compara com a população americana, a gente tem aquele grande fator que é a obesidade, né? Uma população que sofre muito de obesidade, e aí todas as doenças decorrentes da obesidade, uma delas é o infarto, né? E a outra é a esteatose hepática, que no Brasil já vem despontando como para eles como uma grande preocupação nossa. Nossa, né? população está engordando, né? Ela está ganhando peso. Os últimos dados sobre esse assunto no Brasil apontam que 50% dos brasileiros estão acima do peso, têm sobrepeso, e 25% dos brasileiros é obeso. Então a gente tem só 25% ou 1/4 da população com peso adequado, né? Então é um problema muito grande aí para nós e muitas doenças que vão vir decorrentes da obesidade nos próximos anos para serem tratadas. E a gente falando de obesidade, né? A gente vai ser tema aqui também de um Simple Talk, nós vamos falar com a doutora Vanessa, que é endocrinologista, uma conversa sobre obesidade, que a obesidade é substrato para muitas doenças, tanto cardiovasculares, oncológicas. Hoje, a obesidade, e a gente tem que tratar esse mito de que a obesidade não é uma doença e que a obesidade crônica, sim, é uma doença e ela é fator de risco hoje para câncer elevadíssimo, câncer de cólon, os cânceres ginecológicos de mama. Ela é mais risco para câncer de mama que o próprio tabagismo. E a gente falando sobre doses aqui, uma coisa é consenso, né? Tabaco não faz bem para nada, né? Tem que ser evitado, com certeza. Também a relação com doenças hepáticas e tabagismo? Menos. Fibrose vascular que ele faz? Não tem nada muito definido ainda assim sobre fibrose hepática e tabaco, a gente relaciona menos. Mas claro que aumenta a chance de todos os cânceres, né? E que no fígado a gente fica com aquela possibilidade maior de ter, por exemplo, metástase, que é a principal nódulo hepático maligno no fígado, é metastático, né? Então cânceres de outros locais. Mas o câncer próprio do fígado, que é o hepatocarcinoma, está muito relacionado à cirrose, né? E a gente não tem o tabaco ou o cigarro como um fator de risco para desenvolver cirrose. Mas a gente tem pacientes com comportamento de vício que costumam fumar e costumam utilizar mais álcool do que o ideal. Então aí sim, doença hepática alcoólica anda pertinho ali do tabagismo em alguns pacientes, né? Você falou antes sobre alguns chás que as pessoas tomam, algumas ervas que consomem. Sim. Eu acho que é importante falar disso, porque todo mundo acha que o chá é natural e que aquilo não vai fazer, não é tóxico, né?
tem essa ideia, assim, é natural, que mal vai fazer, né? E, na verdade, esse é uma quebra de paradigma para os pacientes, muitas vezes. Todo dia no consultório eu recebo um paciente assim, que fez um exame de check-up, vem com as enzimas do fígado alteradas, não acha justificativa nenhuma. Quando vai sentar com ele, saber o que ele está consumindo, tem o quê? Tem uma história de algum chá que pode ser tóxico para o fígado, tem a história de algum composto natural, muitas vezes é um chá caseiro, né, que a família recomenda, algum amigo diz que é bom. E esses chás que são tóxicos para o fígado, muitas vezes eles são utilizados com objetivo terapêutico, né? Então é o chá quebra-pedra, é o chá que melhora a diabetes, é o chá para dormir, é o chá para emagrecer em grandes quantidades. É o chá que cura câncer, né? Toda a semana eu tenho um chá novo, que é a nova moda, né? Graviola, né? Agora é a graviola. Justamente esses chás... E a graviola tem uma toxicidade hepática, mexe em enzima de coagulação? A graviola especificamente não, assim, mas tem alguns muito relacionados, como espinheira santa, cáscara sagrada. Um chá muito comumente utilizado, que é o chá verde, nesses pacientes que querem desinchar, emagrecer, tomam grandes quantidades de chá verde e ele é classicamente tóxico para o fígado, né? E tem uma coisa aqui no Rio Grande do Sul que é característica também, que é tomar chimarrão com composto de chás. Sim. E esse composto de chás vem com 20, 30 ervas. E a maioria deles vem com um chá que se chama cavalinha. E o chá cavalinha, ele pode alterar as enzimas hepáticas também. Então é uma coisa interessante, assim, além disso, essa moda da suplementação, né? Então a gente tem muita suplementação que às vezes vem com compostos que podem inflamar o fígado ou alterar as enzimas. A gente está falando muito hoje sobre a cúrcuma e a curcumina, que é uma coisa que pode trazer alterações transitórias. Então tem que conversar muito com o paciente e entender o que ele está consumindo, né? Muitas vezes os pacientes têm muito medo de tomar remédio, acham que o remédio que está fazendo mal para o fígado. E na grande maioria dos casos nem é o remédio formal da farmácia, né? Mas alguma substância natural que ele começou a usar, nem por indicação médica, mas por algum amigo que indicou, porque leu em algum local e porque não gosta muito de tomar remédio, né? Que é uma solução natural. E tomar muito cuidado também com suplementação, né? Eu já vi idoso com intoxicação por vitaminas do complexo B, que tomaram em grande quantidade, né? Principalmente as lipossolúveis aí. A gente teve recentemente relatos de intoxicação por vitamina D muito graves, Sim, né? Com edema cerebral, internação. A vitamina D que é uma moda, né? Também no momento. E assim, muito a questão dos manipulados também, né? Em que eventualmente a gente não sabe nem qual é a biodisponibilidade, qual que é a quantidade dos componentes que colocam naquela formulação. Então, acho que tem que ter um cuidado e isso é uma coisa que eu sempre pergunto para os pacientes. Não raro a gente suspende esses suplementos e os exames começam a normalizar. É uma coisa para a gente pensar. O melhor é levar uma vida equilibrada, tentar tirar de uma alimentação saudável sem excessos, né? Perfeito. Não tem resposta mágica, né, Nico? Não tem resposta. O beabá tem que ser feito, feijão com arroz, né? Fazer exercício físico, cuidar da dieta direitinho. Então, essas coisas básicas funcionam e muitas vezes a gente quer respostas milagrosas, soluções milagrosas que não vão funcionar, infelizmente. E tirar os excessos, né? A pessoa que não vamos proibir ninguém de bebida alcoólica, mas modera na bebida alcoólica. Vamos proibir de fumar, sim, essa é uma coisa que a gente não pode abrir mão, né? O cigarro está relacionado só com doença, nós não achamos nenhum fator benéfico com o tabagismo, né? Então, esse é o recado em todas as conversas, para de fumar, fazer a tua atividade física, fazer o básico bem feito, né? O básico bem feito, exato. Se cuidar, né? Muitas vezes a gente fala, eu ouço muito dos pacientes o quê? Acho que tu deve ouvir muito isso também, né? Que a gente faz uma medicina antiga, uma medicina de tratar doença. E que eles querem uma medicina de prevenção, né? E a medicina de prevenção é justamente isso, né? Quando tu fala, eu sempre falo para os meus alunos, a questão da obesidade, o que tu falou sobre tratar a obesidade como uma doença é uma mudança de paradigma muito grande, né? Então, encarar o estilo de vida como uma questão fundamental na saúde do paciente é uma mudança que vem aí nos últimos anos na medicina, né? Só que isso inclui o quê, né? O paciente precisa ter responsabilidade com ele mesmo, assim. E algumas coisas a gente acaba tendo que deixar de fazer, né? Ter autocontrole. Isso muitas vezes é difícil no início. Mas depois que engrena no estilo de vida mais saudável, ninguém mais quer voltar também, né? Porque vive muito melhor. Claro, a mudança, ela surte efeitos tamanhos na pessoa que ela nunca mais quer voltar. Acaba, claro, a gente sabe que nós temos gatilhos cerebrais, hormonais,
que fazem com que a pessoa vá aderir à atividade física ou a certos tipos de alimentação, né? Mas você tem que lutar contra esses gatilhos, nós somos seres conscientes, né? E acho que a atitude é o que mais vale na prevenção, a atitude de cada um. Ainda sobre as doenças hepáticas aqui, principais sintomas aí, só para as pessoas se atentarem, em geral, de doenças hepáticas. O que é importante falar sobre os sintomas, né? Que o fígado é um órgão que sofre em silêncio, tá, gente? Então, geralmente as doenças hepáticas não vão dar sintoma. O paciente não sente nada, literalmente acaba descobrindo uma doença hepática em exames de rotina. Vai descobrir com exames de sangue alterados, vai descobrir no ultrassom que vem com alguma alteração. Essa é a regra maior. Quando o fígado dá sintomas mesmo, e aí seria o quê? Eventualmente dor nesse lado direito do abdômen, que é onde fica o fígado, icterícia ou amarelão, né, ficar com a pele bem amarela, ter náuseas, vômitos, fraqueza, muitas vezes. Esses são sintomas que geralmente se apresentam em pacientes com doença mais avançada, né? Então a gente orienta o que para o paciente? Que ele faça exames de rotina justamente para descobrir lá no início, né? Antes de dar sintoma. Porque a gente passa às vezes 5, 10, 15 anos sem sintoma algum e a doença está correndo no corpo, né? Então não dá para confiar nos sintomas para ir atrás de uma doença hepática. A gente tem que descartar sempre, especialmente nos exames de rotina. Exames de rotina, né? Esse é o certo. Você ter seu médico, fazer seus exames de rotina, ter um médico que te conheça, trocar ideias com esse médico que te conhece. Perfeito. Né? Te conhece sem muita amizade, né? Porque daí o paciente confunde, não, o doutor é meu amigo, ele vai me dar, vai aliviar para mim, né? O médico que te conheça bem saiba no que não dá para aliviar para você também. Mas interessante essa estatística que 60% dos homens e 20% das mulheres não fazem os exames de rotina básicos nos últimos 5 anos, isso no Brasil. Em geral, 40% da população, nos últimos 3 anos, não fez sequer um exame. Isso é uma grande preocupação, né? Para mostrar como a gente está falhando na prevenção, né? Uhum. E a grande maioria das doenças, quando elas estão atuando na fase em que a gente tem que descobrir, não dão sintoma, não só no fígado, mas em outras também, né? Uhum. Colesterol alterado, diabetes, enfim. E triglicerídeos alterados, isso não tem sintoma nenhum, né? A gente só vai descobrir se fizer um exame de rotina. Então, é muito importante, é fundamental, que eu sempre falo assim, acima dos 35 anos, né, uma consulta por ano preventiva para exames e para conversar sobre hábitos é o ideal, né? É o que vai prevenir doença. Outra coisa é a automedicação, né? Alguns remédios assim de venda livre em farmácia que tem lá, que você não precisa nem pedir, você passa no balcão e enche a cestinha, que podem fazer aí danos hepáticos terríveis, né? É um grande problema no Brasil, né? A questão da receita, a maioria das medicações são liberadas, né? E na minha especialidade, então, Aníbal, se tu for na farmácia, tem sempre uma prateleira só sobre hepatoprotetores, né? Isso, eu ia chegar nessa conversa também. Né? Vai ter pelo menos umas 20 a 30 opções na farmácia, pode escolher a que mais gostar. A verdade é que aquelas substâncias não têm comprovação científica nenhuma, né? E algumas que são vendidas como protetores, na verdade, tem esses chás e ervas que eu te falei que são tóxicos para o fígado. Então é um grande paradoxo, né? E aí entra muito nessa questão, por que eu não gosto dessas substâncias? Primeiro porque elas não funcionam, não tem comprovação. Mas depois porque os pacientes acabam mascarando as coisas, né? Às vezes eles têm sintomas ou têm exames alterados, em vez de procurar o motivo da alteração dos exames, acabam utilizando alguma medicação dessas para resolver o problema que não se sabe qual é, né? E muito charlatanismo, né? Eu vejo assim que talvez a Anvisa peque nisso, em liberar determinadas coisas sem estudo nenhum, como suplemento alimentar. Só que a propaganda dessas coisas não é de suplemento, é de um remédio que cura tudo. É um remédio milagroso. Milagroso. Então, acho que a grande dica é também de não se automedicar e não acreditar em milagre, porque na medicina não há milagre. Tudo é um processo lento, progressivo e trabalhoso para se ter resultados reais. Fora disso, desconfie. Assina embaixo. Essa que é a regra. Muito bem, nós estamos aqui no nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje estamos tendo uma conversa simples sobre hepatologia, uma especialidade nova, né, recente, e com poucos especialistas. Estamos tendo a honra de ter aqui a Giovana Sartori do Moncel, que é uma dessas especialistas. A gente vai para o intervalo rápido e no próximo bloco a gente vai falar aqui, vai tratar sobre um assunto extremamente relevante
e muito negligenciado, que é a esteatose hepática, a famosa gordura no fígado, que é substrato para um monte de doença e para câncer também. Fica com a gente. Quando se trata de câncer, cada segundo conta. É por isso que o Instituto de Oncologia de Juí traz para o interior do estado a mais avançada tecnologia, equipe médica especializada e profissionais de saúde de excelência, oferecendo suporte e tratamento personalizado, do diagnóstico ao tratamento durante toda a jornada oncológica. Instituto de Oncologia de Juí. Inovação na oncologia, na genética, na pesquisa. Inovação na jornada contra o câncer. Olá, estamos de volta com o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira, este é um programa da Oncosite Pesquisas Clínicas, da Oncocell Genômica e do Instituto de Oncologia de Juí. Hoje nós estamos tendo uma conversa simples sobre doenças hepáticas, sobre hepatologia. Estamos com a doutora Giovana Sartori, que é médica hepatologista. Nesse bloco a gente prometeu falar sobre esteatose hepática. Giovana, explicar um pouco sobre esteatose, definir bem aí para o pessoal entender. Eu acho que a melhor definição foi tu que deu, né? Uma das doenças mais negligenciadas aí dos últimos tempos. O que é a esteatose hepática? Popularmente conhecida como gordura no fígado, tá? Aníbal, o que é normal? Normal é ter um pouquinho de gordura no fígado, até 5% de gordura no fígado é esperado, tá? Tudo que for mais do que isso a gente chama de esteatose hepática, o que é uma doença que deve ser tratada. Imaginem então que o que causa a esteatose, né? O que causa esse fígado gorduroso? Principalmente 3 fatores. O primeiro é estar acima do peso, ter sobrepeso ou ter obesidade, tá? O segundo fator é ser portador de diabetes ou ser pré-diabético, tá? Ter a glicose alterada ou os exames de glicemia alterados. E o terceiro fator, então, são aqueles fatores que são fatores de risco para doença cardiovascular também, como colesterol alterado, triglicerídeos e a famosa síndrome metabólica, né? Então, esses pacientes estão em risco de desenvolver gordura no fígado. Qual é o risco? É alto. Nos pacientes com diabetes, 60% deles vai ter gordura no fígado. Dos pacientes obesos, 80% vai ter gordura no fígado, né? E quando a gente fala de população geral, a gente fala de 30% da população geral portadora dessa doença. Comete mais homens ou mais mulheres, ou é parelho, mas mais homens, porque tem mais homens acima do peso, né? Então, existem vários tabus sobre essa doença, né? O primeiro é, todo mundo tem, então isso não é nada. Não é todo mundo que tem, realmente é muita gente que tem. Por quê? Porque a grande maioria da população, como a gente falou antes, tá acima do peso, né? E esse é o maior fator de risco. E depois não significa nada, é só uma gordurinha, isso não leva a risco algum, né? E a gente ouve muito médico falando isso, muito médico falando isso, infelizmente. E é compreensível, por quê? Porque a gente começou a estudar melhor essa doença há 5, 6 anos, então é uma doença muito nova. Antes a gente falava que 20% dos pacientes que tinham cirrose a gente não descobria a causa, não sabia qual era a causa. Na verdade, praticamente todos esses pacientes tinham cirrose por esteatose, que a gente chama hoje de cirrose metabólica, né? Então hoje a gente tem estudado isso e isso é uma doença que a gente está ensinando na faculdade hoje, então os médicos jovens estão aprendendo e muitos médicos não sabem ainda dos riscos, né? Então quais são os principais riscos? Por que essa doença nos preocupa tanto? Porque ela é causa de cirrose do fígado, assim como o álcool é causa, né? Popularmente a gente acha só quem bebe muito álcool vai ter cirrose. Não, peraí. A maior causa de cirrose no Brasil hoje ainda é hepatite C e hepatite B, são as hepatites virais. Segunda maior causa de cirrose no Brasil, o álcool. E a terceira é a esteatose hepática. E caminhando cada vez mais para se tornar a primeira causa. Então hoje nos Estados Unidos, como a gente falou antes, que é uma população muito obesa, a primeira causa de transplante hepático nos Estados Unidos já é gordura no fígado. Então é uma doença que preocupa muito, tanto pelo risco de progressão para cirrose,
quanto pela chance aumentada de fazer câncer de fígado ou hepatocarcinoma, né? O câncer de fígado é um câncer próprio dos pacientes com cirrose, a gente sempre fala. Aí 80% dos pacientes que fazem câncer de fígado são cirróticos, né? Mas a gente tem 20% que não é. E esses 20% tem o quê? A gente sabia que eles eram portadores de hepatite B, que é uma doença que é muito carcinogênica. E hoje a gente sabe que eles também são portadores de esteatose hepática. Então, o paciente que tem gordura no fígado, mesmo sem cirrose, está num risco aumentado de fazer câncer no fígado. Ele entrou no nosso radar na oncologia já há algum tempo, né? Hoje é um dos sinais de alerta para risco de câncer no fígado, do hepatocarcinoma, que é uma doença difícil de ser tratada. Quando passa da fase cirúrgica, o tratamento normalmente vai ser paliativo, né? Ou seja, para dar qualidade e prolongar a vida desse paciente, né? São tratamentos caros, difíceis, né? O paciente fica difícil de ser manejado também. Então, é uma doença que a prevenção é o melhor negócio, né? Exatamente, quando a gente fala de hepatocarcinoma é isso, a gente está cada vez mais conversando sobre os pacientes das novas terapias, né? As imunoterapias estão ótimas, sobrevida muito maior do que a gente tinha antes, mas ainda no hepatocarcinoma, a lógica é fazer diagnóstico precoce, né? Quanto mais precoce, mais chance de cura no tratamento. Então, e o que é diagnóstico precoce, Aníbal? Uma questão é: paciente cirrótico tem que fazer ultrassom de fígado de 6 em 6 meses para diagnosticar esses nódulos bem pequenininhos, né? Menor do que 2 centímetros, quando a gente tem potencial curativo. Mas mais do que isso, indo muito além, a gente tem que diagnosticar cirrose, porque a gente não faz diagnóstico de cirrose no Brasil em estágios iniciais, né? Então, o que é importante a gente saber? Todas as doenças crônicas do fígado, e a esteatose é uma delas, podem levar para cirrose. E esse paciente que acha que tem só uma gordura no fígado já pode ser cirrótico, né? Então, o ideal é que a gente faça o quê? Traga esses pacientes para o consultório, para o atendimento, faça os exames necessários para eles. E nisso a elastografia hepática, que a gente conversou também em outra ocasião, é um exame que está fazendo muito diagnóstico de esteatose, de cirrose em estágios iniciais. E aí pegar esse paciente lá no início, tentar reverter esse processo ou evitar que ele faça cirrose, que é a melhor de todas as prevenções, né? Ou fazer o diagnóstico de cirrose no início e aí garantir que ele está recebendo um acompanhamento necessário, periódico, e que se em algum momento surgir um tumor, a gente vai pegar bem no início. Dados brasileiros: 70% dos hepatocarcinomas no Brasil são diagnosticados em estágio avançado, né? Em pacientes que deveriam estar em programa de rastreamento. Que é aquele paciente que já não vai mais para cirurgia, que já não é mais curável. Que já não pode mais ser submetido a um transplante também, né? Então, esse paradigma começa fazendo um diagnóstico precoce da doença base, né? Que é a cirrose. E que muitas vezes é a esteatose também. Então, a gente tem que valorizar essa doença e tem que investir em investigação nesses pacientes, né? A gente tem que fazer os exames necessários para descobrir: esse paciente tem só gordura no fígado ou ele tem uma doença mais grave, que é o quê? O fígado dele está sendo inflamado por essa gordura e ele está sendo cicatrizado por essa inflamação. No fígado a gente chama essas cicatrizes de fibrose, tá? E esse processo de fibrose, ele evolui ao longo de 10 a 15 anos. Em 10 a 15 anos a gente acaba fibrosando tanto o fígado que vira um fígado com cirrose, né? Esse processo de 10 a 15 anos é aquela janela terapêutica que a gente tem para o quê? Descobrir que isso está acontecendo, tratar o paciente e reverter o processo, e ele nunca desenvolver cirrose de fato. Então esse é o meu maior objetivo hoje como hepatologista, é atuar nessa prevenção, né? Nesse tratamento bem precoce dos pacientes. A gente conversou bastante no outro episódio sobre a elastografia. Então, para quem não acompanhou o episódio, tu falar um pouco sobre a elastografia, que é um exame indolor de ser feito, é um ultrassom, se faz no consultório, e que foi um avanço aqui para a região, para a gente, que tu trouxe para a região. Um pouquinho para explicar para eles da elastografia e que nos corrobora nesse diagnóstico precoce. Perfeito. Então, pensando nesse processo de fibrose do fígado e de cirrose, a gente tem estágios iniciais em que não tem como diagnosticar cirrose por exames de imagem, por exemplo, né? A gente só vê no ultrassom, na ressonância, na tomografia, cirroses mais avançadas, em que o fígado já está morfologicamente alterado, tá? Ou que o baço já está aumentado, que denota uma doença mais avançada. Nos estágios iniciais, antigamente, a gente precisava fazer o quê? Uma biópsia hepática, tirar um pedacinho do fígado e analisar no microscópio, né? A elastografia é um exame moderno que veio para quê? É um exame feito por ultrassom, como a Aníbal disse. É um exame que é muito rápido, vai durar 15 a 20 minutos no máximo, um exame feito no detalhe,
não dói nada, não é invasivo, né? E ele nos dá informações muito parecidas com o da biópsia hepática. Então, a gente hoje substituiu a grande maioria das biópsias pelo exame de elastografia, né? Economizando o quê? Economizando dinheiro do sistema, dinheiro do paciente e risco para o paciente também. Ganhando por tempo, não ser né? invasivo. Ganhando Perfeito. tempo. E o que a gente diagnostica nesse exame? Justamente a gravidade da doença do fígado. Este fígado doente tem cicatrizes, tem fibrose ou não? Ele tem cirrose ou não? E isso é o que mais nos fala sobre o prognóstico do paciente, né? Sobre a gravidade mesmo da doença. Então, a elastografia é um exame que, para nós hepatologistas, é o principal, né? O que a gente sempre quer saber, porque isso vai nos dar a informação mais valiosa que o paciente também precisa, né? Que é o quão grave é, qual é a urgência de tratar e se isso tem reversão ou não. Tratamento da esteatose, então. Tratamento da esteatose, então a gente falou muito no primeiro bloco sobre estilo de vida, né? Sobre mudanças de estilo de vida. Esse ainda é o tratamento padrão, porque eu sempre gosto de explicar para os pacientes. O fígado, ele é o órgão que atua em praticamente todos os outros órgãos, né? Em todos os outros sistemas. Então, quando a gente trata fígado, tudo mais tem que estar funcionando direitinho. Não pode estar diabético, a glicose tem que estar no alvo, o colesterol tem que estar no alvo, tem que estar fazendo exercício físico. Então, as caixinhas das outras doenças também tem que estar bem controladas. A pressão tem que estar controlada, né? Então, assim, quando a gente fala de esteatose em paciente com síndrome metabólica, a gente vai falar no quê? Em redução do peso. E não adianta só falar, tem que emagrecer. Quanto peso a gente quer, né? Um mínimo de redução de 5% do peso total. E idealmente entre 7% e 10% do peso do paciente na saída do tratamento, tá? Então, redução do peso é muito importante. O controle, então, da diabetes, da pré-diabetes, o controle do colesterol é fundamental e o exercício físico, tá? Quando a gente fala de dieta, existe uma dieta famosa que em todos os estudos se mostra ser a melhor dieta, que chama-se dieta do Mediterrâneo, que nada mais é do que a dieta que aquela população que vive às margens do mar Mediterrâneo costuma aderir, né? Então é uma dieta que evita ao máximo frituras, industrializados, açúcar, doce, embutidos, né? E que são alimentações que aqui na nossa região a gente está muito acostumado a consumir. E vai valorizar muito mais o que, então? Consumir legumes, consumir vegetais, consumir carnes brancas, especialmente o peixe, que a gente não tem muito costume também, mas as carnes de aves, as carnes de peixes e as leguminosas, assim, eles utilizam muito azeite de oliva nessa dieta e utilizam as nozes também, que tem algumas propriedades benéficas, né? A carne vermelha nos pacientes com esteatose é um risco, os estudos mais recentes mostram correlação entre o consumo de carne vermelha de gado e desenvolvimento de gordura no fígado, então a gente procura reduzir a quantidade de carne vermelha, né? E essas são as medidas de estilo de vida que a gente chama, né? Existe tratamento farmacológico para gordura no fígado? Existe, mas sempre individualizado. Existem pacientes com essa indicação, pacientes sem indicação. Por isso que a elastografia é importante também. Quando o paciente já tem cicatrizes no fígado ou fibrose, a gente tem algumas medicações que pode iniciar e que auxiliam estes pacientes, não são todos, né? E a gente tem novas medicações no tratamento da obesidade, que nos auxiliam no tratamento da esteatose também, né? Então, medicações potentes que ajudam o paciente a perder esse peso necessário, que nos estudos nos mostram redução da gordura no fígado, redução da inflamação hepática pela gordura e estão vindo mais falando em redução de fibrose, né? E progressão para cirrose. Então, é isso que a gente tem de padrão ouro hoje. A gente tem medicações testadas com bons resultados nos Estados Unidos, que não foram aprovadas ainda lá, muito menos pensar em trazer para o Brasil. Mas estão numa perspectiva aí de nos próximos 5 anos entrar no Brasil e ter bons resultados. A gente está aberto aqui na Oncosite para estudo clínico em hepatologia. Então, se você identificar alguma coisa, vamos conversar e vamos trazer para cá, né, também para tá desenvolvendo. Tem muitos trials andando sobre tratamento de esteatose, né? Porque é uma doença muito prevalente, né? Então tem vários fármacos sendo testados, muitos sem resultados. E que veio pro holofote agora há pouco tempo, né? Veio. Graças a Deus veio, né? A gente precisava que viesse, assim, porque foi muito negligenciado por muito tempo. E eu acho que uma coisa legal, assim, que tem vindo é muito a internet e o paciente ser protagonista da própria história, assim, né? O paciente gosta muito de buscar informação sozinho. E isso, quando a gente tem informação de qualidade, como essa iniciativa de vocês, né, disponível, é excelente, porque eles mesmos podem descobrir que tem a doença, descobrir que tem o risco e ir atrás do tratamento. Então... E os remédios milagrosos aí também, que a gente vê aí, limpeza hepática, chá de
desintoxicação, gotinhas milagrosas, fórmulas mágicas aí, só para poder alertar, porque eu acho que isso é um risco para a população também, né? Isso aí é a grande pedra no sapato do hepatologista, né? Existem muitas receitas milagrosas, tanto naturais quanto farmacológicas, né? Se vocês forem na farmácia, vai ter uma arara inteira com remédio hepatoprotetor. Gente, a verdade é que nada disso funciona, tá? O que funciona é fazer o básico bem feito, é ir na consulta e, mais importante, é descobrir por que os exames do fígado estão alterados. O que eu vejo acontecer muito, tá? O paciente faz o exame do fígado alterado, vai atrás de uma fórmula mágica dessas para resolver o problema, que não vai funcionar, e adia justamente o diagnóstico. Adia o tempo em que vai descobrir o que está acontecendo de tratar, né? Então acaba postergando isso. Além disso, essas medicações, claro, vai ser um desperdício de dinheiro, porque é um investimento em algo que não é comprovadamente eficaz, não vai funcionar. E muitas substâncias dessas vêm com substâncias tóxicas para o fígado. Algumas vêm com chás e compostos naturais que podem piorar os exames e não melhorar, né? Então é um risco, eu recomendo que não utilizem, e eu recomendo que, ao encontrar um exame alterado, consultem com um especialista para descobrir qual é o motivo dessa alteração. E existe também da pessoa que lança a mão dessas medicações, desses compostos que são vendidos, suplementos alimentares, como muleta, né? Ou seja, ele vai lá, faz aquele exagero, né, de comida gordurosa, de álcool, e toma aquilo e acorda com a consciência tranquila, achando que aquilo... Eu escutei esses dias falando num programa de rádio que o composto que ele vende ajuda a retirar os detritos do organismo, né? Então, a gente vê que é só você escutar a fala, né, do estelionatário que você percebe que ele usa termos ali que não são condizentes, né? Só ter um pouco mais de bom senso. É triste, assim, e muitas vezes estão vendendo isso para uma população que não tem conhecimento para discernir, né? Então, assim, não existe detox hepático, não tem receita mágica, né? A gente tem que fazer a medicina tradicional, comprovada, tem que fazer o que precisa ser feito de fato, né? E o básico bem feito, ele é bem barato, né? Ele é bem mais barato, porque uma alimentação saudável acaba sendo mais barata do que uma alimentação não saudável. Mais barato, exatamente. Prevenir doença é muito mais barato do que tratar depois que elas já estão apresentadas ou em formas graves, né? Tá muito na moda a limpeza hepática. Limpeza hepática é um programa aí de uma semana, 15 dias, que acabam fazendo um jejum intermitente, utilizando algumas coisas naturais. Gente, não tem evidência nenhuma de que limpeza hepática funcione também. Então é bom cuidar para não cair nessas falácias aí que estão vendendo para vocês, né? Isso é importante de ser falado com certeza. E são coisas que vão no absurdo, entre comer carvão e tomar criolina, né? Então isso não está certo. O certo é você ter uma dieta saudável, frutas, legumes, verduras frescas, evitar frituras, evitar óleos saturados, né? Comer alimentos integrais, né? Frescos, de boa procedência. A gente tem muita questão do agrotóxico em muita coisa, né? Então, você sabendo a procedência também é importante. Fazer sua atividade física, né? Higienizar bem os alimentos, né? Existe hepatite A, que é transmissível por água, alimentos contaminados, coisas básicas que às vezes a gente não lembra de falar com o paciente, né? Vacinação. Vacinação. A gente tem vacinação disponível tanto para prevenir hepatite A quanto hepatite B. É uma medida simples, uma medida barata, disponível para todo mundo e que é o básico bem feito e que funciona, né? Bom, acho que tu falou bastante aí sobre o que a gente deve fazer, né? Para a gente encerrar, além disso, tu tem mais alguma dica que seja essencial aí pro nosso ouvinte, nosso espectador? Sim. A dica, então, que fica dessa mensagem que eu quero passar é: façam um exame de rotina. Desconfiem que pode ter alguma coisa de errado com o fígado. E se encontrarem algo de errado com o fígado, descubram o que é, tá, gente?
Existe muito paciente que tem hepatite C, hepatite B e não faz ideia do diagnóstico. Isso a gente descobre com um teste rápido no posto de saúde ou um examezinho de sangue, né? Então, o mais importante é desconfiar que isso pode estar acontecendo, incluir nos exames de rotina, se interessar pelo assunto e literalmente ir atrás do tratamento, tá? Além disso, lembrar como os hábitos de vida são fundamentais no cuidado com o fígado. Muitas vezes a gente quer receitas milagrosas e tem que fazer o básico bem feito, que é o que a gente veio falando, né? Então, é manter um peso saudável, manter uma alimentação saudável, ter uma rotina de exercício físico, evitar se intoxicar tanto com remédios quanto com substâncias naturais e ter as vacinas em dia. Acho que isso é o principal para a gente conseguir garantir aí uma saúde do fígado para todo mundo. Muito bem. Que ótima conversa, tá, Giovana? Muito obrigado por ter comparecido mais uma vez aqui conosco, por estar dividindo com a gente esses conhecimentos e para a gente estar levando informação de qualidade para o público. Esse é o nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje, essa conversa simples sobre doenças hepáticas, principalmente sobre esteatose hepática. Estivemos hoje aqui com a doutora Giovana Sartori, que é médica hepatologista, especialista em doenças do fígado, faz o exame da elastografia para a gente poder fazer o diagnóstico precoce de cirrose nos pacientes com gordura no fígado, né? Foi um programa ótimo, com muitas dicas. A dica está aí, é fazer o básico bem feito, fazer os seus exames de rotina, manter as suas vacinas em dia. Então esse foi mais um Simple Talk. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira. Este é um programa do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Até o próximo episódio.